Esses dias eu vi uma notícia que me faz acreditar que nós estamos cada vez mais perto de uma realidade cyberpunk. Eu vi uma notícia falando que já existem vírus, malwares, programas maliciosos para computador que estão se alimentando ou se modificando com inteligência artificial. Isso é muito louco. E é sobre isso que eu quero falar a respeito com vocês. Então deixa seu like, hype o vídeo se você quiser entender os riscos que esse tipo de malware pode causar. Hoje em dia não se fala só em vírus. Vírus é um tipo de malware, né? Malware são softwares maliciosos que fazem mal para o seu computador. Então você tem o vírus, você tem o worm, você tem o adware, você tem o ransomware, né? Você tem vários tipos de malware que se comportam de formas diferentes. E às vezes eles trabalham juntos. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Existe um tipo de worm, de vírus, que é o worm, que o nome dele é verme. Esse vírus ele anda sozinho, ele recebe uma programação inicial para vulnerabilizar sistemas, né, buscar certas vulnerabilidades em sistemas e ir se alojando nesses sistemas, e através dos sistemas onde ele se aloja, ir se replicando para outros sistemas. Eu tive um problema ferrado com isso, com um primo. Acho que foi logo na vida do Windows XP, um primo meu tinha comprado um computador, né, desses de mercado, e veio com, eu acredito que era o Windows XP, sim. Eu não tenho certeza, mas eu acho que era o Windows XP. E aí esse Windows eu liguei, ele não sabia usar o computador na época, ele pediu, ó, Dani, vai lá instalar para mim. Eu fui lá instalar, liguei o computador, e acessei a internet, estava configurando, de repente o computador começa a reiniciar sozinho. Não ficava ligado, eu tive que ligar para o suporte da Microsoft, o computador pegou vírus, e naquela época eu não sabia formatar o computador, então meu primo ficou um tempo sem usar o computador, porque o computador dele foi infectado por um malware. Eu não lembro o nome do worm que infectou o computador dele, mas era um worm que estava muito comum nos Windows XP. Eu acho que era o Windows XP. Se eu não me engano, foi depois do Windows 98, teve o Windows 2000, eu acho que era o Windows XP. Eu acho que sim, era o Windows XP. E aí eu liguei pro suporte da Microsoft, e a Microsoft falou, olha, tem que instalar, vou te passar um negócio para você instalar, para resolver, e não resolveu. Continuava dando problema. E aí ele teve que ligar para levar para suporte técnico lá para os caras formatarem e conseguirem fazer o negócio funcionar. Mas eu me lembro que eu me senti muito culpado. Só que assim, eu não tinha entrado em sites estranhos, tá? Eu tinha entrado no site da Microsoft, no site do IG, que na época o IG, que era um provedor de internet de escada, era famoso no Brasil, e é isso. Eu não tinha entrado em site de torrent, não tinha entrado em site de adulto, não tinha tentado baixar joguinho, eu só tava testando a internet, sabe? Com coisa básica, IG, UOL, essas coisas, indo pro site da própria Microsoft. Não teve mais nada. E ainda assim o computador foi infectado por esse malware, esse worm, que estava andando ali, encontrou uma vulnerabilidade e se infectou nesse computador e atrapalhou o funcionamento dele. Então, levando em consideração que o worm é um vírus que se aproveita de vulnerabilidade do sistema e vai se infectando ali, imagina se depois, remotamente, esse worm, dependendo, ele passa para um servidor raiz, um servidor origem, os tipos de sistema que ele está, as vulnerabilidades que ele encontrou, e daí, posteriormente, ele recebe instruções mais detalhadas por inteligência artificial de como ele proceder para causar o maior número de danos possível naquele sistema, ou ainda sequestrar aquele sistema num tipo de vírus ransomware, né, que é aquele vírus que bloqueia todo um sistema, vários servidores de uma empresa, e aí os hackers costumam cobrar um dinheiro para desbloquear, porque esses servidores, esses computadores passam a ser bloqueados por criptografia. Então um Worms pode receber uma informação por inteligência artificial e vai se transformar num ransomware, né? Não sei se isso já é possível hoje em dia, mas com inteligência artificial, dependendo das configurações que esse worm, que esse vírus inicial, esse malware inicial encontra no sistema, um software de inteligência artificial pode dizer, ó, tenta modificar isso, vai por aqui, vai por aquele outro, e eles vão conversando, trocando informações ali de forma bem escondidinha, a ponto de não comprometer o funcionamento do sistema e ser percebido, ou até mesmo, né, se modificando para passar desapercebido por antivírus, e aí o estrago está feito. Muito embora isso já esteja acontecendo,
O que os pesquisadores estão dizendo é que os códigos ainda não são tão perigosos, mas podemos dizer que a gente está num momento embrionário, né? É um primeiro momento aí dos antivírus, vírus, dos worms, seja lá o que for, por inteligência artificial. Então pode ser que com o passar do tempo, essas tecnologias de malware vão se aprimorando e vão se tornar cada vez mais inteligências artificiais mais poderosas, gerenciando e controlando esses vírus. É lógico que vírus bom, malware bom, é aquele que o usuário não percebe, né? Que está no computador fazendo o que ele tem que fazer e não consome recurso e o usuário não acaba percebendo. Eu digo isso porque quando eu percebi uma vez, eu acho que era o Windows 98, eu não acho que era o Windows XP, acho que era o Windows 98. Eu tinha um Norton antivírus, desses que você pegava a piratinha por aí, né? E eu lembro que, beleza, eu tinha o Outlook configurado no computador, e esse Norton tinha um sistema de verificação de e-mail. De repente eu tô lá usando o meu computador, eu tô olhando a hora, quando de repente eu vejo o símbolozinho do Norton verificando e-mail que estava saindo. Eu não tô enviando e-mail agora? E aí eu não sei se eu consegui ver no Norton que tinha saído ou tal. Era um e-mail que estava sendo enviado do meu computador sem eu estar enviando e-mail com informações do meu computador. Eu não lembro se na época eu formatei, eu não lembro o que eu fiz. Mas eu falei, porra, meu computador está infectado, o Norton não percebeu, ninguém percebeu, eu não estava percebendo no sistema, alterações no sistema, só fui perceber porque o Norton verificou as saídas de e-mail e tava lá o símbolozinho de um e-mail sendo enviado, sendo verificado pelo Norton perto do relógio do Windows. E aí, sabe, então às vezes a gente percebe por alguns comportamentos, que nem tinham muito nos anos 90, anos 90 não, começo dos anos 2000, né, aqueles adware, que eram malwares que saíam explodindo pop-up. Cada coisa que se clicava no computador era propaganda de um negócio que explodia. Aí você fechava um, abria 2, fechava 2, abria 8. Era um negócio muito complicado, era muito difícil de resolver. E às vezes você só conseguia resolver formatando o computador. Então pensa toda essa tecnologia de vírus, de malwares que você tem hoje, sendo controlados e instruídos por inteligência artificial. É lógico que toda instrução de inteligência artificial não dá para estar no malware propriamente dito, porque um arquivo muito grande vai ser percebido pelo usuário, um arquivo muito grande vai ser percebido pelo sistema, vai pesar no sistema. Então, muito provavelmente esses sistemas, como esses malwares, como todos os computadores hoje estão conectados na internet, ele vai ser um malware com instruções mais básicas, mas quando ele coletar dados, ele vai mandar esses dados para uma central, para uma inteligência artificial, para uma nave-mãe, e essa nave-mãe vai analisar esses dados e vai devolver as análises para ele. Porque, sei lá, se esse vírus está instalado de determinada forma, que ele fique muito grande, o usuário pode desconfiar, poxa, por que tanto espaço está sumindo do meu computador, né? E as limpezas tradicionais do Windows, do macOS, do Linux não vão resolver, e o usuário pode simplesmente acabar formatando e aí o vírus morre, entende? Então a ideia do vírus, do malware, não é ser percebido. Ele tem que passar desapercebido e só agir quando ele tem que agir. Que nem aqueles cavalos de Troia que tinha, né? Que eles eram acionados baseados em um gatilho, seja uma data, seja uma determinada ação, coisa assim. Ele só tem que... Um malware bom, ele só tem que agir quando ele tem que agir para pegar o que ele tem que pegar ou fazer o que ele tem que fazer. Ele não pode ser percebido antes. Porque muitas vezes existe a possibilidade também de alguns malwares eles estarem já lojados na sua máquina, mas só esperando um gatilho para que eles ajam, né? Esperando que você abra a vulnerabilidade tal para que ele possa se comunicar com o servidor, enviar o seu keylogger do teclado, né? Coisas assim. Então eu penso que se a gente chegar num tipo de tecnologia de malwares que se replicam e que vão aprendendo sobre o sistema, sobre as configurações e passando isso para uma inteligência artificial que vai organizando, e aí com inteligência artificial mais pessoas vão analisando as principais configurações das máquinas das pessoas, a gente pode ter malwares cada vez mais robustos, cada vez mais complicados de serem pegos pelos antivírus
E vai ser uma... segurança digital é uma corrida de gato e rato, né? Os hackers descobrem uma vulnerabilidade, o pessoal de defesa digital vai lá e inventa uma defesa. Aí eles descobrem outra, ou o pessoal de defesa digital inventa uma defesa, os hackers vão lá e descobrem uma vulnerabilidade. Assim, é uma eterna corrida de gato e rato. Não... É que uma vez uma pessoa me falou, não lembro quem foi, em segurança digital não existe mundo perfeito, né? Uma casa sempre vai ter uma vulnerabilidade. O problema é saber explorar aquela vulnerabilidade. Então, a inteligência artificial veio para coisas boas, também veio para coisas ruins. Ela é como uma faca. A faca é boa ou é má? A faca pode ser boa, porque é usada para cortar o pão, é usada para cortar legumes, uma carne, ou pode ser má. Pode ser usada para cortar a garganta de alguém e tirar uma vida. A inteligência artificial é a mesma coisa, ela pode ser boa ou ruim, dependendo do uso que a gente der dela. Enfim. Um detalhe, para quem não enxerga, tem um joguinho de guerra chamado Worms, que são minhoquinhas com armas brigando. E eu coloquei ele de fundo na TV, e essa trilha que você está escutando de fundo também é deste joguinho Worms, tá? Como eu falei de Worms no começo do vídeo, eu logo pensei, eu vou colocar essa trilha e essa gameplay de fundo. Worms. Bom, e aí, o que você acha desse tema? Você acha legal? Tem mais coisas a acrescentar? Entende bastante do tema? Tem coisas a dizer aí nos comentários? Deixa aí pra gente aprender um pouquinho mais. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Ativa o sininho das notificações. Meus links de afiliado eu tenho na descrição. Se você comprar através deles, você me ajuda bastante. Muito obrigado e falou!